11ª aula. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Quero chamar a atenção de vocês para uma particularidade. A vida, no ponto em que nós estamos, apresenta para nós dois aspectos: o material e o espiritual. Temos que aprender a fazer a distinção entre um e outro. Porque há determinados momentos de nossa vida em que temos que descobrir certos motivos que a justifiquem. Vejamos bem o que chamo aspecto material de nossa existência. É aquele lado de nossa vida em que nossa atenção está toda voltada para nossos problemas, nossos afazeres, nossos deveres, para tudo aquilo que nos liga a interesses. É aquele lado que, às vezes, se torna agressivo, violento, e mesmo selvagem de nossa existência. Quanto ao lado que eu chamo de espiritual, ao lado divino, é o oposto. É o lado da paz. Façamos agora o seguinte exercício. Tudo que nos vier à mente, de um modo geral, desde aqueles primeiros conceitos que nos foram transmitidos em nossa tenridade, até o agora de nossa existência, tudo que nós sabemos, tudo que nós aprendemos, tudo que nos liga a interesses, para nós, vai deixar de existir agora. Não vamos demonstrar nenhum interesse, nenhum apego. Não vamos encontrar, ou antes, devemos procurar não encontrar nenhuma razão que justifique a presença de qualquer imagem, de qualquer pensamento, de qualquer interesse, de qualquer coisa que nos venha à mente. Tudo, mas tudo aquilo que lhes vier à mente, perderá todo o valor. Vamos ver o que vocês vão sentir. Vou lhes dar 5 minutos de tempo. O que o senhor sentiu? Esvaziamento completo, mas com a presença de um outro eu, o outro é efêmero. O que sentiu em sua mente, senhora? Eliminação do ego, e a sensação de um eu maior que se expandia. Vamos prosseguir. Como eu tinha dito antes, tudo gira em torno de nossos interesses. Nossa atenção está sempre voltada para aquilo que damos crédito. Nós nos esquecemos disso. A partir do momento em que não lhe dermos mais crédito, a coisa perde sua razão e seu sentido. Seja aventura ou desventura, seja alegria ou tristeza. Tudo reside em torno do crédito que dermos. Entenderam bem? Ora, o meu mundo material é aquele mundo que me prepararam. Desde o primeiro momento em que aprendi a dizer papai, mamãe, água, pão, leite, dodói da minha tenra idade, daí para cá tudo foi se assomando, como um acervo cujo proprietário sou eu. É o acervo da comunicação da experiência, é o acervo do discernimento, é o acervo onde eu posso avaliar meu grau de conhecimento, mas tudo no campo material. Toda aquela sequela de aprendizado, tudo que me transmitiram, formaram esse homem para defrontar o mundo na sociedade onde nós vivemos. Isto é minha vida material. Neste complexo todo residem os meus interesses. Exatamente este mundo que nos envolve, que nos faz agressivos, desumanos, ingratos, selvagens, hipócritas. Sim, porque nós temos que viver numa sociedade hostil, onde os grupos que a constituem vivem em torno de interesses. Portanto, assim se moldou uma sociedade. Este é o mundo infernal de um ser comum, de um ser humano. Muitas vezes uma criatura sofre sem se aperceber de que é vítima de si mesma. É o caso das doenças, que encontram nisso sua justificativa. Vamos olhar, então, o outro lado. O lado da vida espiritual. O que é a vida espiritual? É, sem dúvida, o oposto da vida material. Logo, sendo o oposto, nada do lado material representa sentido. Porque se admite segundo as doutrinas religiosas, que uma alma sofra. Porque ela leva consigo os seus apegos. E são eles, admito, que fazem com que esta alma venha a padecer. Porque, quem não tem apego por coisa alguma se liberta. No meu caso, por exemplo, tenho mãe, mas poderia não ter. Não tenho pai. Poderia ter. Vejam bem. Não tenho, mas poderia ter. Tudo é relativo. Tenho esposa, mas poderia não ter. Tenho filhos, mas poderia não ter. O que chamo pedra,
poderia ser água, poderia ser madeira. Para mim é verdadeiro tudo que acolho. Porque só tenho duas opções: sim ou não. Ser ou não ser. Ora, se a todas as imagens que vierem a mim não demonstrar nenhum interesse, mais nenhuma, nem por pai, mãe, filho, mulher, por qualquer coisa que me prenda a atenção, a qual lhe dava um rótulo, um sentimento, se eu me divorcio deste sentimento não lhe dando nenhum significado, nenhuma importância, então, estou no lado espiritual. Por quê? Porque nele as coisas materiais perdem o sentido. E eu, estando no lado espiritual, entro na faixa da divindade. Entro na faixa da libertação. Entro na faixa verdadeira onde eu sou verdadeiro, e tudo o mais é transitório. Onde me sinto seguro, e vejo que tudo tem o seu sentido isolado de ser. O próprio matrimônio, a própria espécie, representam para nós apenas um meio. Porque nesta faixa nós colocamos tudo em seus devidos lugares. Já não nos tornamos selvagens nem agressivos. Então, vamos compreender a origem das guerras, das contendas, das brigas, dos desentendimentos, dos fingimentos, das falsidades, das ingratidões, porque todos dão crédito a ilusões. Vocês vão ter piedade de todas essas criaturas, visto que, nada no planeta, nada, paga a paz. Esta é a paz que vocês vão sentir quando vocês se divorciarem do mundo material. Esta prática deve ser feita pelo menos 10 minutos por dia. Durante 10 minutos me recolho, me isolo, e me torno eu, e não aquele amontoado que venho trazendo desde a minha infância. Então, sinto-me eu mesmo, sinto-me o verdadeiro eu, o eu real, o eu maior. E este grande reservatório de energia acumulamos em nós próprios. Como consequência, teremos melhor saúde, mais confiança, mais estabilidade, porque aprendemos a fazer a distinção entre o céu e o inferno, entre a terra e o céu. Aprendemos a colocar as coisas em seus devidos lugares, tornando-nos verdadeiramente felizes, porque aí é que passamos a ser felizes. É claro que não lhes recomendo atirarem dinheiro pela janela, se desquitarem ou perderem o sentimento de paternidade ou de maternidade. Quero, porém, que vocês saibam o sentido das coisas. Quero que vocês vivam realmente como seres que vieram, que partiram da fonte divina, e estão no planeta com um propósito, sem nunca se misturarem, colocando tudo em seus devidos lugares, sabendo perfeitamente discernir o importante do que não é importante. Quantas vezes vocês formularam apelos à fonte divina e não foram atendidos? Quantas criaturas poderiam ter posses, poderiam ou qualquer outra aspiração e deixam de ter? O Pai não lhes confia. Por quê? Porque nós não nos tornaríamos mais agressivos, mais pretensiosos. Nós nos tornaríamos mais selvagens dando razão a nosso ego, ao nosso egoísmo. Nós nos tornaríamos, talvez, mais mesquinhos. Saber fazer uso é que é o importante na vida. Com o tempo, vocês vão verificar que não vão ter mais ansiedades pelas coisas transitórias. Então, terão mais. Mais virá para vocês, então, porque nunca mais se misturarão com essas coisas. Saberão colocar as coisas efêmeras do planeta em seus devidos lugares. Serão, portanto, mais felizes. Feitos os 10 minutos desta prática, voltem para a vida comum, para a vida de agressão, para a vida de disputa, porque toda a humanidade foi forjada para viver esta vida. Donde, repito, vocês vão entender bem a origem das guerras, das disputas, da vingança. Compreenderam? Então, voltem novamente para esta vida, mas vivam inteligentemente, saibam que tudo tem sua razão de ser, bem como sua razão de existir. Não se misturem nunca. Eu sou eu. As coisas que eu manipulo não têm nada em comum comigo. São outra coisa. Eu sei por que lido com essas coisas todas. Mas não me misturo com elas, pois não me deixo cegar, já que o instinto do selvagem não se apossa de mim, nem tampouco do agressivo, visto entender a origem de todas as coisas. Porque o que há de mais caro é a paz, e esta paz vocês a possuem. Terão a propriedade de saírem no mundo material e mergulharem nesta paz absoluta, se desligando totalmente, não dando importância nenhuma, a tudo aquilo que vim aprendendo vocês. Seja pai, seja mãe, seja marido, seja mulher,
sejam patrimônio e bens móveis, seja qualquer espécie de propriedade. Aí, a partir do momento em que deixarem de dar importância, vocês se libertarão. Romperam definitivamente os laços que os aprisionavam. Façam, pois, esse exercício durante 10 minutos e mergulhem neste mundo de liberdade. Libertem-se por poucos minutos ao menos. Feliz o mortal que consegue se libertar por um minuto sequer em uma existência. Em uma existência. Feliz o mortal que consegue, conscientemente, se libertar um único minuto das coisas que o prendem. Agora, passaremos para o segundo exercício. Atenção! No primeiro pedi que pensassem, não dando nenhum crédito, mas nenhum, não encontrando nenhuma razão lógica que justificasse a presença de todas estas expressões mentais, que aflorarem a tela mental, ou antes, a mente de vocês. E quando eu pedi que durante 5 minutos observassem, esta análise deveria ser feita introspectivamente. Agora, eu quero que vocês exteriorizem. De acordo? Todos aqueles conceitos, aqueles rótulos, aqueles apegos, aqueles interesses, toda a razão de existir que se encontra em sua mente, quero agora que vejam fora do corpo. Exteriorizando tudo, sem demonstrar o menor interesse, sem raciocinar, sem dar crédito, da mesma forma que o exercício anterior. Vamos ver o que sentirão. Tempo: 5 minutos. O que sentiu na mente, o senhor? Paz. E a senhora? Visualizei um espetáculo que presenciei, e fiquei cansada de seguir a imagem projetada. Não tinha vontade de pensar, e tinha que ser forçada a pensar. Sim, mas na mente. Cansada de fixar algo sem interesse. Muito bem. Quando essas imagens aflorarem espontaneamente, sem esforço, a todas elas, a senhora não dê importância durante este exercício, por uns bons 10 minutos. Filho, marido, casa, empregada, amigo, trabalho, tudo mesmo. Certo? E a senhora? Senti-me liberta. E o senhor? Paz e segurança. Vou explicar por quê. Uma vez quando dei esta aula, já há muitos anos. Mas é muito difícil desligar-se desses problemas vindos em imagens. Não é não, minha filha. É aí que vamos ver o nosso ego funcionar. É aí que vamos ver nossa agressividade, nossa selvageria, nossa insignificância, nossa pequenez. Nossa ambição. Ambição. Esta aula de hoje é a aula de fogo. É a aula fogueira. É aquela fogueira que se põe, tem 1 metro de largura, e nós temos que correr e saltar por cima. Não precisa que eu diga. Se a pessoa não der o embalo pode cair dentro da fogueira, não é? Mas a fogueira somos nós mesmos. Mas, espera aí, professor, assim eu vou ter que me desprender de tudo. E minha luta? É um rico infeliz defunto. E tua mulher, uma feliz e rica viúva. Mas por que o senhor está dizendo isso? Sim, se morreres amanhã vão ter que dizer isso quando virem passar o teu caixão. Eis um rico infeliz defunto. Sim, rico, porque chamas para isto riqueza? Foi isto que te prendeu durante a vida? O que tu levas quando partires? E uma rica e alegre viúva, porque não sabes a vida que ela vai levar. Pelo menos, teu patrimônio, tua luta, transferiste para ela com tua morte. No entanto, quando tu vives e desfrutas da mesma forma, até melhor, conhecendo a razão das coisas, conhecendo a mecânica que rege a própria vida do mundo da transição, então passarás a ser feliz, e passarás a usufruir melhor da vida. Tudo passa a ser mais fácil, porque sabes colocar as pedras no tabuleiro da vida. Sabes manipular com elas sem te aprisionares. Aprendes a amar a todas as coisas sem te escravizares. Aprendes a ser muito mais humano sem alardeares. Pensando bem, não, meu filho. Estou te transmitindo leis que regem a vida. Já não são mais leis que regem a mente. É a própria vida.
A maior glória do Senhor é quando, na escala da evolução, nós nos tornamos racionais porque enquanto não somos dotados da faculdade de raciocinar, é a natureza que cuida de nós. Os pássaros não se preocupam, mas a natureza os supre de tudo. Quando digo os pássaros, digo também a caça, os peixes. Entenderam bem? A natureza os supre. Eles trabalham sim, porque buscam, mas não se preocupam. Já o ser humano, não. Ele se preocupa em razão do mundo selvagem. Então a glória da criação está neste ser dotado de raciocínio, que chega a um ponto onde ele se liberta, onde ele sabe compreender a razão da vida. Ele sabe entender que participa da vida, mas não se mistura. Quando digo vida, estou me referindo, naturalmente, ao lado de transição, esse lado secundário. Convencionaram que o ouro é a expressão do metal valioso, e se resolvessem daqui a 2, 3 anos, que não fosse o ouro, mas sim o chumbo? Ou o ferro? Por ouro, não se mata. Por ouro, não se praticam agressões? E vocês me perguntam: por quê? Eu lhes diria: porque vivemos em torno de um mundo convencional. São essas convenções que nos escravizam. A partir do momento em que tudo para eu perder, sua razão de ser então me liberto de tudo, e passo a ver as coisas na sua originalidade. Isto é o mais importante para nós. E alcançando esta paz, por intermédio desse divórcio, é que vamos encontrar que nada paga esta paz. Aí é que nós passamos a viver melhor a vida. Porque o Criador nos confiará mais, porque saberemos conduzir melhor a nossa maneira de viver. Entenderam? Muitas vezes deixamos de alcançar certas graças porque não temos condição, não temos o merecimento de possuirmos aquilo que muitas vezes pedimos. Porque esta graça concedida vai nos embrutecer, vai nos tornar mais agressivos, mais ostensivos, e o Pai, por sua bondade, não permite que seu Filho amado, que se volta diariamente fazendo a sua súplica na sua chamada de força, venha a cometer delitos, e o Senhor em sua bondade não lhe atende. Porque sabe que seu filho ainda não cresceu. Contudo, a partir do momento em que aprendemos a razão de todas as coisas, participando, mas não nos misturando, aí, sim, serão dados para nós maiores meios, maiores possibilidades. Estão vocês, portanto, cientes da razão de muitas vezes não se alcançar o que se pede. Porque nos tornaríamos piores, nos tornaríamos menos humanos com as vantagens obtidas pelo poder da prece. Então, pratiquem este exercício 10 minutos por dia. Repito. Não deem nenhuma importância. Vejam. Eu tenho esposa, mas se não tivesse não estaria aqui com vocês? Eu tenho filhos, mas se não os tivesse não estaria aqui com vocês? Não são meus filhos, foram-me confiados. Eles são filhos do Criador. Minha esposa é filha do Criador. Como todas as demais esposas. Tenho mãe, mas, se não tivesse não estaria também aqui com vocês? Porquanto, todas as mães também são filhas do Criador. A nossa mãe real é a mãe do universo. Assim, me desligo de todas essas coisas, me emano com essa paz do Criador, essa paz que tudo cria. E por intermédio desse total desvinculamento, entro no mundo do absoluto, passando a ver as coisas realmente como elas são, compreendendo melhor a razão da vida, tornando-me mais esposo, mais pai, mais filho, mais amigo, mais companheiro. É isso que eu quero que vocês encontrem. A razão da vida, a razão das coisas. Não podemos jamais nos misturar, porque se eu me jogo em um oceano, que é que vocês imaginam que eu possa esperar? Afogar-me. Para compreender o oceano, não preciso cair nele. Para ter ideia de altura não preciso ir a uma torre e me atirar lá de cima. Então, nós temos de usar a inteligência. E esta inteligência é aquela que nos dissocia desse mundo de aparências. É a inteligência que soube fazer a melhor escolha, que soube escolher a melhor parte. Qual é a melhor parte? Já não lhes disse tantas vezes? Das mais diversas maneiras, venho tentando colocá-los lá, no melhor, usando das mais variadas técnicas. Meus queridos amigos, o melhor é o presente. O eterno, o sublime, o imutável presente.
Prometo mergulhá-los lá de qualquer maneira, queiram ou não queiram. Mas prossigamos. Nunca se esqueçam de que quanto mais nós queremos, menos possibilidades nós temos. Nunca se esqueçam disso. Por quê? Porque a nossa ambição muitas vezes nos separa daquilo que queremos alcançar. Por isso, quando nós queremos vir em benefício de um aluno, esperamos horas apropriadas em que o aluno, ao dormir, se desliga de seus interesses terrenos. É então que nós operamos em favor daquele aluno. Porque de outra forma ele mesmo o impede. Ele quer. Ele está cego. Aquilo é uma obsessão. Quanto mais nós queremos, mais nós nos afastamos das coisas. O importante é compreender as coisas para fazer uso delas, para desfrutarmos delas inteligentemente. Porque nada é nosso, tudo é da criação. Tudo é do Criador. Mas nós só vamos compreender essas coisas todas quando nós nos divorciarmos do mundo convencional. Portanto, mãos à obra. E 10 minutos desta prática, e 10 minutos no dia seguinte, poderão ser 15 ou 5, ou 2 minutos, poderão ser 20 minutos. Em seguida, voltamos para o nosso mundo. Vamos aprendendo a fazer uma distinção entre o nosso e o outro mundo para encontrarmos entre um e outro, o verdadeiro, e qual o nosso papel neste mundo verdadeiro. Entenderam bem, meus amigos? Vocês vão notar uma paralisação da mente, vocês vão notar que as coisas vão perdendo o seu sentido de existir para vocês. Não se aterrorizem por isto. Apenas vocês estão deixando de ser agressivos, porque a compreensão só nasce quando entendemos a mecânica do funcionamento das coisas que existem. Então, nós vamos deixar de dizer: isto é meu, e diremos: isto está sob a minha guarda. Perante o tribunal dos homens, é meu. Está registrado no papel. Mas, na realidade, está sob a minha guarda, apenas enquanto vida eu tiver, porque não vou me portar como aquele infeliz defunto rico. Isto é meu, ele morreu, ficou tudo, não é? Não levou nada. Portanto, direi: está sob a minha guarda, está sob a minha responsabilidade, tenho que zelar por isto. E transferirei para meus filhos, a título de herança, e ninguém se apropriará, porque diante do tribunal dos homens, é meu. Mas perante mim próprio não é meu, está sob minha responsabilidade. É bem diferente. Ninguém me toma. Mas já não sou escravo daquela coisa. O importante é sabermos o que realmente está sob a nossa guarda. E compreendermos que nada é nosso. Nada é nosso. Só essa centelhazinha divina de inteligência que temporariamente é nossa. O essencial em nossa vida é sabermos nos voltar para aquela fonte de onde nós viemos. Se não, dizem que vamos penar por aí, não é? Nas sombras, dizem, não é? Eu não pretendo. Também não fui lá ver se esta história é verdadeira. Mas se vocês quiserem experimentar, nossa escola não priva ninguém, mas eu não pretendo ir para lá não. Nem eu. Existe o inferno? Bom. Existe, não é? Existe, mas é criação nossa. A partir do momento em que eu me divorcio, logicamente deixou de existir. É isso que desejo agora que vocês entendam. Saiam deste mundo infernal. E só me pode sair deste mundo infernal entrando naquele mundo maravilhoso da paz. Vamos fazer novamente 2 minutos de exercício para nós encerrarmos. Está bem? Que sentiu o senhor, desta vez? Senti mais a mente paralisada e os pensamentos pareciam perder sua força. Sentia ir perdendo um pouco de interesse pelas coisas. E a senhora? Quando vinham as imagens, eu repelia. Não, minha filha. Não é repelir, não. Não repila, não. Não dou sentido. Exato. Não dê sentido. Nunca se deve repelir nada. Apenas avaliamos e achamos que não tem razão de existir. E o senhor,
Que sentiu? Desaparecia uma imagem e vinha outra. E o senhor? Isto. A mesma coisa. A senhora, o que sentiu? Minha mente parada. E a senhora? O mesmo. Diga-me, o que sentiu o senhor? Uma desassociação. Isto. Uma desassociação. Uma libertação. Vamos sentir que aquele objeto é uma coisa e nós somos outra. Aquela coisa, aquela situação existem, mas ela não é permanente, é transitória. Vocês vão passar por uma série de experiências, sentirão que essas experiências vão ser todas de ordem individual. O importante é esta libertação. É esta paz. Nunca se esqueçam. Viver, todos nós temos o direito de viver. Quem criou esse direito é que assume a responsabilidade. Não obstante, temos que saber viver. Foi o que lhes disse no início, os pássaros não se preocupam, e a natureza lhes supre. Nós é que nos preocupamos. Por quê? Em razão de nosso empenho, nosso interesse. Porque nosso ego fala alto. Entenderam bem? Não temos por que nos preocupar, não. Porque tudo tem sua razão de ser. Então, esse é o exercício da semana. Peço-lhes que não se esqueçam de executar esses 10 minutos de exercício recomendado. Alguma pergunta antes de encerrarmos? Qual a melhor hora que o senhor aconselha? A hora que a senhora puder. A hora que lhe parecer mais conveniente. Alguma pergunta mais sobre a matéria dada? Vejam bem. Não fiquem tristes. Aquilo que vocês têm, vocês poderiam não ter. Porque aquilo que vocês têm é transitório. De permanente só existe a paz. Esta paz que nós temos que desfrutar. E nela, nesta paz, vamos encontrar nosso eu, integrar a razão da vida. A razão verdadeira de nós existirmos. E como consequência passamos a amar muito mais as criaturas, aquelas que dependem de nós, aqueles que conosco convivem, aqueles que fazem parte de nossa luta, ou seja, nossos familiares. Vamos aprender a querer muito mais a estes seres. Porque vamos querer bem com amor, com naturalidade. Entenderam? E não feitos selvagens, pois em nós o instinto ainda fala muito alto. Permita-me uma parte, professor. Sei que o senhor não gosta de interrupções, mas o senhor resolve tecnicamente o destino do homem, Falta pouco para nos chamarmos vida. que está baseada no amor e na paz. O Senhor acaba de nos dar o empurrão final, para o encontro com o eu integral. Muito obrigado. Muito obrigado. Aceito com humildade. Aguardo de todos vocês o mais belo êxito. Até a próxima semana.